e Filipenses. Esperamos que na quarta-feira e no próximo domingo esteja bem melhor a nossa voz, para podermos realmente usar toda a força do nosso corpo, né? Filipenses, segunda mensagem, primeira mensagem, nós demos apenas uma introdução e depois não pregamos mais porque tivemos o batismo do irmão Eduardo e aí trouxemos uma mensagem direcionada ao batismo. Então essa é a segunda mensagem, segunda pregação na carta aos Filipenses. O nosso texto tema é Filipenses 4, versículo 4, que nos diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Nós estaremos aí, irmãos, no capítulo 1, começando basicamente a carta, versículo 1 e versículo 2 apenas. Versículo 1 e versículo 2. E o tema da mensagem de hoje é aprendendo com a saudação de Paulo. Aprendendo com a saudação de Paulo. Vamos ler o nosso texto então, Filipenses capítulo 1, versículo 1 e 2. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Amém, oremos. Pai, mais uma vez pedimos a tua graça, tua misericórdia sobre nós e o teu poder. Não somos nada e nem conseguimos fazer nada, só mediante a tua atuação milagrosa que podemos ser algo ou realmente ser usados para algo. E nessa noite peço que o Senhor esteja com a minha voz, e possa, Pai, estar conseguindo pregar até o final, e também com cada irmão aqui presente, acompanhando pelo Facebook. Dê paciência e fale a cada coração de acordo com a sua vontade. O Espírito Santo possa trabalhar nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aprendendo com a saudação de Paulo. As cartas antigas costumavam começar mais ou menos dessa forma, né? De A para B, saudações. Ou de fulano para ciclano, saudações. Mas é interessante que, ao notar aqui a saudação de Paulo, embora Paulo siga aí o padrão convencional, e também a gente sabe que é uma carta inspirada pelo Espírito Santo. Então essa saudação foi transformada em um resumo de vários ensinamentos bíblicos a respeito do cristianismo. Então vejamos, primeiramente, esses ensinamentos, a autenticação da carta. Versículo 1, primeiras palavras, Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo. Interessante que o apóstolo Paulo aqui tinha por costume autenticar as suas cartas, talvez através de um autógrafo. E principalmente quando usava outro, né, para escrever as suas cartas. Então, muitas vezes, ele sempre dava um jeito ali de, talvez, escrever com a sua própria mão, talvez o seu nome ou algo referente, dizendo, olha, esse sou eu, Paulo, é eu que estou escrevendo, é eu que estou
falando com vocês. É interessante, nós temos aí o autógrafo, né, lá. Será que é do apóstolo Paulo? Eu trouxe isso aqui só por curiosidade, irmãos. Só por curiosidade, para descontrair um pouco. Mas alguém sabe de quem que é esse autógrafo? Hã? Não. Marcos Gesiel, não. Nem Gesiel. Nem Gesiel. Eu ia falar algo. Eu ia falar algo, mas deixa para lá, né? Para dar uma dica. Mas é um personagem famoso, americano, já faleceu, cantor. Vamos ver. Não é evangélico, ok? Não é evangélico. Cantor. Essa assinatura, pelo menos esse autógrafo, foi dado no Brasil, quando ele estava no Brasil. Michael Jackson. Esse não tem nada a ver, né? Por isso que eu trouxe, né? Aí eles não vão adivinhar. Né? Então, autógrafo do Michael Jackson, só como ilustração, né? Ilustração, basicamente, até aí mesmo, nós colocamos lá Filipenses, eu coloquei o nome, né? Paulo, diferente, como se realmente ele tivesse escrito diferente com a sua própria mão, autografando aí a sua carta. Mas bem no início ele faz isso, né? Paulo e Timóteo também. Timóteo estava com ele, logo mais nós vamos falar de Timóteo. Mas olha, por exemplo, 2 Tessalonicenses 3, versículo 17, olha o que ele faz aí, o apóstolo Paulo. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. Então ele tinha esse costume de autografar, de autenticar as suas cartas, aquilo que ele havia trabalhado, aquilo que ele havia sido usado por Deus. E a minha pergunta então para nós, irmãos, o ensinamento aqui, como pergunta, o que tem sido autenticado por nossas vidas? Qual é a marca que nossas vidas têm deixado? O que nós podemos dizer e escrever lá, dar o nosso autógrafo, isso aqui eu fiz. Eu não estou dizendo para a minha glória, não é isso. Mas isso aqui Deus me usou, eu trabalhei nisso. Será que podemos deixar algo assim, registrado, como o apóstolo Paulo deixou aí em várias cartas? Foi o maior escritor do Novo Testamento, com mais cartas escritas. O que sua vida tem autenticado? Aonde o seu autógrafo tem ido? Aonde tem ido as suas obras? O que você tem feito para Deus? Que alguém possa dizer, isso aqui quem fez foi o irmão fulano. Isso aqui quem trabalhou foi o irmão ciclano. Aonde você tem deixado o seu autógrafo? Segundo aprendizado aí na saudação do apóstolo Paulo, nós vemos aí que ele coloca um companheiro confiável. Novamente, né, as mesmas palavras, Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo. Nós vemos aí 2 soldados, não é verdade? 2 soldados. A gente sabe que nós estamos numa guerra espiritual. Nós estamos lutando contra as forças demoníacas, contra as hostes espirituais da maldade. E muitas vezes essa luta é feita sozinha por alguns cristãos. Muitas vezes não há companheirismo. Muitas vezes nós não podemos dizer que temos um companheiro confiável, alguém fiel. A primeira vez que Paulo encontrou com Timóteo foi em Listra ou Derbe, a Bíblia não deixa claro. Em Atos 16:1, olha o que diz, e chegou a Derbe e Listra, então não dá para saber, né? E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, Timóteo, filho, né, de uma judia que era crente, mas de pai grego. Então foi a primeira vez que eles se encontraram.
Primeira vez que o apóstolo Paulo viu Timóteo. E pelo que a gente sabe, Paulo viu um potencial muito grande na vida de Timóteo. Ele viu alguém que poderia ser usado grandemente na obra de Deus. E ele então convida Timóteo para ir junto com ele, se não me engano, na segunda viagem missionária. E Timóteo vai. Timóteo vai com ele, e dali por diante, Timóteo se tornou um dos companheiros mais íntimos e confiáveis do apóstolo Paulo, sendo até mesmo citado em várias outras passagens, né? Em várias outras cartas citado. O apóstolo Paulo sempre citava Timóteo, um companheiro fiel. Irmãos, eu acredito que o ministério de Paulo não seria tão bem sucedido, eu já falei isso aqui e repito hoje, se não fosse pelos companheiros que andavam junto com ele, que o ajudavam, os companheiros que Deus colocou na vida dele. E a minha pergunta, também como meditação para nós, quem é o seu companheiro? Sabe o que, né? Mas quem é o seu companheiro fiel? Quem é aquele na sua vida que você pode chamar a qualquer momento? Não estou dizendo sobre Jesus, eu sei, ele pode, né? Mas encarne um irmão em Cristo. Você pode chamar a qualquer momento e ele vai estar lá à disposição. Quem é aquele que você pode trabalhar junto? Olha, vamos entregar folheto? Vamos. Olha, vamos visitar? Vamos. Quem é aquele que pode realmente ser o seu companheiro? Sabe, talvez você não faz o que você queria fazer para Deus, porque não tem um companheiro, não tem uma companheira para as irmãs, alguém que te anime, alguém que te ajude. O pastor muitas vezes, né, pastor Ronei está ali também para me ajudar, né, a mentir agora, né? Estou brincando. Mas o pastor muitas vezes tem um ministério solitário. O pastor não pode ter companheiro. Não estou dizendo que não pode, mas é muito difícil o pastor ter um companheiro. E na maioria das vezes, eu vi muitos companheiros próximos aos pastores se voltando contra eles. Pessoas que estavam lado a lado. Talvez tinha o pastor num pedestal lá em cima, né? Um homem santo, não sei. E de repente, lado a lado, começa a ver as falhas, começa a ver os pecados que o pastor tem. E se torna, muitas vezes, alguém contra o pastor, um perseguidor. Imagina Paulo e Timóteo. Paulo não era perfeito, mas Timóteo e outros companheiros que Paulo tinha, mesmo vendo as falhas uns dos outros, ainda continuavam trabalhando, ainda continuavam servindo ao Senhor. Eu peço a você que você procure um companheiro, alguém que vai trabalhar com você, alguém que vai ajudá-lo a crescer, alguém que vai incentivá-lo a ganhar almas. Procure um companheiro ou uma companheira. Com certeza você pode fazer muitas coisas para Deus se tiver um companheiro fiel. Terceiro lugar, vemos aí, aprendemos com o apóstolo Paulo, com a saudação dele, a convicção de sua posição, a convicção que ele tinha de sua posição. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. A palavra servos aqui no original, irmão, significa literalmente escravos. Escravos. Mas não no significado de obrigação, de servidão, como é que eu posso dizer? Obrigatória. Não no sentido de obrigação, servidão obrigatória, mas no sentido de dignidade, de fidelidade a alguém que fez algo por você, a um Senhor bom,
que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Basicamente, como livres, porque somos livres. Jesus nos libertou do pecado e da condenação do inferno. Podemos talvez lembrar aí em Êxodo 21, versículos 5 e 6, aquele escravo da orelha furada. Escravo da orelha furada. Olha o que diz o texto. Êxodo 21, 5 e 6. Mas se aquele servo expressamente disser, ou escravo, né? Expressamente disser, eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair livre. Então, seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele, ou seja, o servo, o escravo, né, o servirá para sempre. Contextualizando os irmãos aqui temos um escravo, e ele cumpriu o seu tempo de escravidão, ele então poderia sair livre, mas ele havia então aí, nesse tempo, o seu senhor havia abençoado tanto a sua vida, que ele conseguiu uma esposa, e ele teve filhos, servindo o seu senhor, ou seja, ele foi abençoado, e agora ele pode sair livre, mas ele mesmo diz aí, olha, eu amo ao meu senhor, eu amo a minha mulher, eu amo os meus filhos, então eu não quero sair livre, eu não quero outra vida, eu quero continuar servindo ao meu senhor com a minha família. E aí então esse senhor leva ele, fura a orelha dele, e ele então serve o senhor, esse senhor para sempre, mas ele é um escravo livre, ele serve porque ele quer, porque ele ama, mas não é mais obrigado a servir. Eu gosto de pensar e imaginar, naquela época, as pessoas andando nas ruas, e de repente via um escravo e notava na orelha dele furado. Esse escravo é livre, mas ele ama o seu senhor e serve o seu senhor por livre e espontânea vontade. Era testemunho para os outros, né? E quem era glorificado nisso? O senhor daquele escravo, né? Olha, esse senhor deve ser bom para esse escravo querer servi-lo para sempre, por livre e espontânea vontade. Irmãos, Paulo aqui, ele cita servos de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo, não como obrigatoriedade de servir, mas como oportunidade, como realmente a liberdade de servi-lo e querendo servi-lo. Segundo os escritores de Paulo, segundo os escritos de Paulo, vemos que Paulo considerava os cristãos como pertencentes a Cristo em virtude de sua redenção. O que é redenção? Nós fomos comprados, irmãos. Nós fomos comprados, isto é redenção. Nós éramos escravos do pecado. Lembra do estudo em Romanos? O nosso Senhor era o pecado. E um Senhor horrível. Jesus nos libertou, nos comprou. Então, nós fomos redimidos, fomos comprados por Cristo, conforme diz em 1 Coríntios 6, 20 e 1 Coríntios 7, 23, porque fostes comprados por bom preço. Por que bom preço? Porque foi o sangue de Cristo. Todo o sangue de Cristo foi derramado por nós. E a Bíblia diz, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pertencemos a Deus, somos comprados, não somos mais do mundo, não somos mais do pecado, não vamos mais para o inferno, porque pertencemos a Deus. E 1 Coríntios 7, 23 também diz, porque fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. E aqui muitas vezes me bate uma pergunta. Até que ponto Jesus é o seu Senhor acima do seu patrão?
Até que ponto Jesus é o seu Senhor acima do seu patrão? A Bíblia diz claramente: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Para você meditar, se o seu patrão dissesse: olha, eu quero que você trabalhe quarta-feira e domingo à noite, para sempre, o que você faria? Quem é o seu Senhor? Você obedeceria ao seu patrão? Ou falava: ó, não posso, pode me dar minha carta de aviso, estou saindo. Uma pergunta para nós pensarmos, irmãos, porque muitas vezes eu percebo que a escravidão já foi abolida, né? Mas muitas vezes a escravidão ainda está presente aí. Porque só o seu patrão disse: opa, vem aqui, estou indo. Não é? Estou indo. Como se fosse seu dono. E você não tivesse opção. Isso era escravidão. Não existe mais isso. Você tem a opção de dizer: olha, não posso, eu tenho um compromisso, hoje tem culto, né, vai ter tal reunião assim, tem um compromisso. Cuidado, se você não está se fazendo, se colocando como servos de homens. Pastor, mas eu vou perder meu emprego. Tá, você confia realmente no seu emprego, no seu patrão, e não em Deus. É isso. Você já deu a resposta. Quem é o seu Senhor? O ensinamento bíblico é que temos um Senhor e, como servos de Jesus Cristo, não podemos nos esquecer de sermos totalmente submissos à vontade dEle. E a vontade de Deus é que você esteja em todos os cultos. A vontade de Jesus é que você esteja em todos os cultos. E a partir do momento que você deixa de vir a um culto, por causa de uma pessoa, por causa de outra programação, por causa de trabalho, você está mostrando quem é o seu Senhor. Quarto lugar, nós aprendemos aí com a saudação de Paulo, a realidade do povo de Deus. A realidade do povo de Deus. Olha o Filipenses, versículo 1 ainda, continuação do versículo, diz aí: a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Interessante notar que Paulo chamava os cristãos de santos. Interessante por quê, pastor? Porque muitas vezes essa palavra, pelo menos esse adjetivo, é dado a pessoas específicas, né? Pessoas que talvez tenham aí uma espiritualidade, né, mais especial, ou uma moralidade maior, e aí colocam: isso é um santo. E na maioria das vezes as pessoas estão mortas também, né? Tem isso também. Mas Paulo chamava todos os cristãos de santos. Essa palavra indica aí, irmãos, o fato de sermos separados por Deus e para Deus. Santos significa isso. E como um povo ligado a Deus por uma aliança, nós estamos ligados a Deus pela aliança em Cristo Jesus. E essa palavra, como eu já disse, se aplica a todos os crentes e não só a alguns poucos escolhidos por uma espiritualidade especial ou por uma excelência moral. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que invocam o nome do Senhor, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. A minha pergunta é: você invoca a Jesus Cristo? Você é um crente? Você é um salvo? Você constantemente conversa com Jesus? Você constantemente conversa com Deus? Então, se você invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
Você faz parte dos santos, dos santificados, assim como todos aqueles, né, como diz aí, todos que invocam, todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses são santos, chamados santos. Nós somos os santos do Altíssimo, descrito lá em Daniel. Sabe o que Daniel fala sobre nós? Daniel é um livro profético. E olha o que Daniel fala em Daniel 7, versículo 18, sobre nós, os santos do Altíssimo. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Nós sabemos que, profeticamente, né, estaremos reinando com Cristo. E não só durante 1000 anos. Né, estaremos com Ele eternamente, servindo Ele. A minha pergunta para você: você já é um santo de Deus? Ou seja, você já invocou o Senhor Jesus Cristo para a salvação de sua alma? Já depositou nele a confiança? Já pediu para ele ser o seu Salvador? Se sim, então você é um santo também. Não, pastor, mas santo tem que passar por isso, passar por aquilo, e aí pode ser considerado santo. Não. Biblicamente, todo aquele que recebe Jesus como Salvador, ele se torna um santo. Na realidade, ele é santificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? E assim se torna um santo. O quinto aprendizado, irmãos, com a saudação de Paulo, é a existência do cristão. A existência do cristão. Continuando aí a leitura, Filipenses 1, versículo 1, diz aí a palavra de Deus: a todos os santos em Cristo Jesus. A todos os santos em Cristo Jesus, que estão aonde? Em Filipos. Todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. Este é um conceito paulino, né? Falando aí do Paulino também, que está aí conosco, mas é um conceito do apóstolo Paulo, né? Encontrado várias vezes nesta carta, na carta aos Filipenses, refletindo aí o ponto central da compreensão de Paulo a respeito da existência cristã. Ou seja, deixa eu explicar melhor para os irmãos. Cadê? Somente aqui que já está chegando. Aí. Ou seja, né, explicar melhor para os irmãos. Estar em Cristo é estar ligado a Ele, individualmente pela fé, pela confiança que nós depositamos nele e, logicamente, pela dedicação. Mas também, estar em Cristo não é só estar ligado em Cristo, não é só estar ligado nele, mas é também estar ligado ao seu povo. Ou seja, todas as outras pessoas que também estão em Cristo. E isso é que muitas pessoas muitas vezes não entendem, né? Se você é um salvo, se você é um cristão, você está ligado a Cristo, mas você está ligado a outras pessoas, a uma irmandade. Nós nos chamamos, né, de irmão ou irmã. Quando nós somos salvos, o Espírito Santo nos deposita no corpo de Cristo, né? Não deposita, nos batiza. Ficou legal essa expressão, né? Deposita, né? Alguns aí pensaram em dinheiro, né? Mas nos batiza no corpo de Cristo. E ali estão todos os salvos, não só de uma igreja local, como aqui, por exemplo, mas todos os salvos da Igreja Universal, ou seja, todos os salvos de todas as nações. Então, você está ligado. Alguns não querem vir à igreja, não é verdade? Outros aí, principalmente um grupo aí chamado desigrejados, não sabe o que é isso. Talvez nem salvos são. Porque o salvo, ele está ligado a Cristo, ele gosta de estar junto com os salvos.
Ele gosta de se reunir. Mas, infelizmente, nem todos entendem, né, essa questão da existência do cristão que o apóstolo Paulo coloca aí claramente. E estar em Cristo também é o oposto de estar no pecado ou em Adão. Porque quando nós convertemos, conforme diz aí 1 Coríntios 15, 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Antes estávamos ligados a Adão, antes estávamos ligados a uma condenação ao inferno, que todo pecador, todo que nasce do homem, está ligado. Mas Cristo rompeu esta ligação. E agora estamos ligados com Ele. Agora, interessante, em Cristo e em Filipos. Ou seja, nós estamos em Cristo, nós também estamos em Araguari, servindo a Deus. Mas o mais importante é estar em Cristo e servir a Cristo na cidade onde nós estamos. Em sexto lugar, sexto aprendizado com a saudação do apóstolo Paulo é o reconhecimento da liderança. Interessante aqui, versículo 1, mais uma vez, né, o final do versículo, diz o seguinte, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. É bem interessante ver que, pelo menos, aqui temos uma prova clara de que o apóstolo Paulo reconhecia a liderança da igreja. Quem são os líderes da igreja, biblicamente falando? Pelo menos que nós, batistas, cremos. Outras igrejas mudam um pouco essa questão. Bispo ou pastores, né? E diáconos. Bispos ou pastores e diáconos. Então nós vemos aí que o apóstolo Paulo entendia isso. Ele escreveu para Filipos, mas ele escreveu dizendo, olha, a vocês, santos, que estão em Filipos, em Cristo Jesus, com os bispos, com os diáconos. Ou seja, vocês estão aí com a sua liderança. E lembra, irmãos, não sei se você vai lembrar, mas por que Paulo está escrevendo essa carta? Sim, para mostrar o regozijo, ensinar sobre o regozijo que ele tinha em Cristo, mas também para agradecer sobre uma oferta que eles mandaram para ele. E, logicamente, ele lembrou aqui dos líderes. Provavelmente, talvez os diáconos que eram mais envolvidos com essas áreas, né, da igreja, teve boa parcela aí, né, de trabalho, organizando, juntando e enviando para o apóstolo Paulo. Mas é interessante ver aqui o reconhecimento dele da liderança, né? E tem líderes aí, tem bispos, tem diáconos. Explicando melhor, bispo, o significado da palavra bispo no original é como se fosse supervisores, superintendente, aquele realmente que lidera, que organiza. E diáconos é serventes, né? Aquele que serve. E a gente sabe que tem ministérios diferentes, né? O pastor e o diácono. Essas são as lideranças bíblicas para a igreja. Mas, né, hoje até apóstolos, né, inventaram aí, né, para a igreja. Até apóstolos inventaram aí, né, para a igreja. Mas a liderança bíblica, o apóstolo Paulo, bispos e diáconos. Você não vê em nenhum momento, nem o apóstolo Paulo, nem outro escritor aqui do Novo Testamento escrevendo, olha, o apóstolo da igreja tal, da igreja que está em tal cidade. Isso não existe. Né, eu poderia explicar melhor, mas a mensagem não é essa. Vamos aí para o último ensinamento, né, o último aprendizado que nós temos aí com a saudação do apóstolo Paulo, que é a forma de saudação. A forma de saudação. Está errado aí, né? Eu coloquei versículo 1, mas é versículo 2. Versículo 2, Filipenses 1, versículo 2,
Diz aí, né? Graça a vós. E que mais? E paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós vemos aqui não só aqui, mas em vários outros textos, várias outras saudações, passagens que saudações diferentes, né, do povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus tinha uma saudação diferente das demais saudações. Se você olhar aqui e estudar melhor, eu não trouxe para os irmãos o significado da palavra aqui no original, e tanto graça quanto paz, eles fizeram basicamente uma adequação, porque a saudação do povo era diferente. Mas os judeus no Antigo Testamento saudavam como? Shalom, e até hoje. Shalom, paz, né? O cristianismo, então, chegou. A graça de Deus foi revelada. E aí os cristãos, judeus talvez, né? Começaram a dizer, né? Graça e paz. Duas palavras chaves do cristianismo. Duas palavras chaves do cristianismo. Graça é o que nos possibilita sermos salvos, não é verdade? Sem ela, estaremos todos perdidos. Porque graça significa favor imerecido, e ninguém merece ser salvo. Então, se não fosse pela graça de Deus, estaríamos todos perdidos. Se dependesse de nós merecermos a salvação, isso nunca aconteceria. Estaremos perdidos. Mas a graça de Deus se revelou a nós, amém? Trazendo salvação através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E paz. Paz, como eu já disse, era a antiga forma dos hebreus se saudarem. Digo antiga, mas eles fazem até hoje, né? Mas para o cristianismo significa que temos paz com Deus. Jesus veio. E antes a ira de Deus estava sobre nós, porque estávamos sobre nossos pecados. Mas Jesus veio e agora temos paz com Deus. Jesus veio para trazer paz, para nos ligar novamente a Deus. Mas essa paz que temos com Deus, por Jesus, também nos faz querer ter paz com os outros. Ou seja, né? Devemos ter paz com todos os homens. A Bíblia ensina isso em vários lugares. O cristão deve ter paz. Esse negócio de ficar enguiçando, brigando, né, sendo mal educado, ranzinhos aí, tudo, né, com os outros, fazendo com que as pessoas não gostem de você, não querem ficar perto de você. Isso não é do cristão. O cristão tem que ser alguém amado, tem que ser alguém que tem paz com todos, que todos realmente se sintam bem perto dele. E essa forma de saudação é interessante, né? Porque sabendo isto, cabe a nós então meditarmos de que forma temos saudado uns aos outros. De que forma temos saudados uns aos outros. Eu sei, a nossa igreja tem um costume, e não tem nenhum texto na Bíblia dizendo que nós temos que saudar com essas palavras, graça e paz, mas nós vemos que o povo fazia dessa forma e era diferente dos demais. O que eu quero trazer aqui para os irmãos? Né, hoje mesmo, eu me peguei fazendo uma saudação a alguém, que eu falei, mas será que essa saudação é boa? Nós temos o costume, né, de dizer boa noite, não é verdade? Boa noite, bom dia. Até aí está tudo bem. Mas quando a gente vai para certas gírias, e aí? E aí, mano? E aí, irmão? E aí, cara?
né? Outra forma que realmente é comum dos outros, não tem esse negócio de boa noite, não tem esse negócio de bom dia, não tem esse negócio de graça e paz. O que temos dito nas nossas saudações? Mas mais do que isso, por que nós, não estou dizendo que é errado, não é isso, por que nós não temos o costume de cumprimentar a graça e paz, ou a graça de Deus, ou outras formas que outras igrejas têm? Por quê? Porque aí nós vemos a segunda pergunta: o que temos sentido? O que temos sentido? Porque o que importa não é as palavras, e sim o sentimento. Sim, temos que ter um cumprimento diferente, um cumprimento santo, um cumprimento cristão. Mas o que temos sentido? Ou seja, você chega para alguém e fala graça e paz, mas no seu coração você está com vontade de matar aquele irmão. O que adiantou? Da mesma forma, você chega e fala bom dia, boa noite, mas você está querendo agarrar no pescoço daquele irmão. Então, o que temos dito, mas o que temos sentido? Será que temos abençoado um ao outro através das palavras? O apóstolo Paulo disse o que? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça a quem? A vós. Que a graça de Deus seja derramada a vós, que a paz de Deus esteja convosco. Ele está aqui abençoando ao mesmo tempo que cumprimentando. Será que temos abençoado uns aos outros? Ou temos nos cumprimentado dessa forma tão baixa, né? Através da gíria. E aí? Tudo bem? Né? Vamos realmente rever essa questão, irmãos, porque somos cristãos. Se você entendeu ou não entendeu, eu vou repetir. Naquela época, eles se cumprimentavam de uma forma diferente das outras pessoas. Ok? Existia uma saudação, mas eles faziam diferente. Eles ligaram aí essas palavras graça e paz. Conclusão, você deveria dizer amém, né? De aguentar uma voz dessa, pastor, amém, aleluia, né? Mas concluindo, quantas coisas podemos aprender, irmãos, apenas com uma saudação do apóstolo Paulo? Já parou para pensar nisso? Eu quase dividi essa mensagem, né? Mas eu falei, não, acho que não. Eu estou dividindo mensagem demais, né? Mas olha, eu passei por cima aqui. A gente poderia aprofundar em cada ponto, mas eu passei por cima. Né? A autenticação da carta, o que temos autenticado na nossa vida espiritual, como o apóstolo Paulo fazia em suas cartas. O companheiro fiel, quem é o nosso companheiro fiel, irmãos? Se não temos, precisamos procurar a convicção de sua posição, né? A realidade do povo de Deus, a existência do cristianismo, ou seja, nós estamos em Cristo, o reconhecimento da liderança. O apóstolo Paulo era apóstolo, mas reconhecia os líderes das igrejas, reconhecia. E a nossa forma de saudação, como temos nos saudados? Como temos saudado as outras pessoas? De forma que elas, opa, essa pessoa é diferente, né? Falou palavras bonitas, né? Até mesmo quando a gente fala tchau, né? Ou até mais, falou, né? Poderíamos dizer, ó, Deus abençoe, vai com Deus. Não é verdade? Poderíamos ser diferentes, agir diferente, de forma a chamar a atenção das pessoas, porque somos diferentes. Amém? Conforme nós falamos, nós somos os santos de Deus e vamos reinar com Cristo para sempre. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar.